Hoje quero fazer uma pergunta especialmente para você, professor, professora. Professor de Educação Física, professora da Educação Infantil, professora da Educação Especial, do Ensino Médio, do Ensino Técnico, professora da rede pública, particular, professor universitário. A minha pergunta é: quem é o profissional especialista em dificuldade de aprendizagem? Se você quer saber a minha resposta para essa questão, então fique com a gente. Hoje em dia, toda criança agitada é tida como TDAH. Virou estereótipo. Infelizmente, as escolas em geral não estão preparadas para lidar com o diferente. É mais fácil estereotipar. Sandra, é isso mesmo. Começa agora o programa Fala Doutor. No estúdio da Universo TV, jovens doutores falam sobre seus trabalhos de pesquisa e contam o que descobriram em seus doutoramentos. Kátia, o título da sua tese, ganhadora do Prêmio CAPES 2012 em Educação, é Transtornos de Aprendizagem quando ir mal na escola torna-se um problema médico e ou psicológico. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Kátia? Então, na minha pesquisa de doutorado, eu procurei criticar essa naturalização que a gente vem acompanhando aí nos últimos tempos nos discursos de educadores e aí no discurso do senso comum, de atribuir àquele sujeito que tem dificuldades na escola, sobretudo dificuldades de rendimento, né, quem vai mal na escola, como um suposto portador de um problema psicológico, do tipo transtorno de aprendizagem, transtorno de atenção, déficit de aprendizagem, dislexia, dislalia, quando na verdade parece que vai havendo uma diminuição de uma crítica em relação aos processos de ensino, né, e uma sobreposição aí no discurso educacional de um linguajar, de uma nosografia que foi articulada no campo da medicina e da psicologia, né? Dessa forma, então, expressões muito singulares, né, de uma criança, por exemplo, que está cansada já na quinta aula, onde ela tem que estar sentada na carteira e ela começa a se agitar, essa criança, na repetição desse ato, ela deixa de ser vista como uma criança que está entediada e passa a ser vista como uma criança hiperativa, como uma criança que tem uma patologia, não como a expressão de uma questão humana, de uma questão singular daquele sujeito, né? Então, essa forma como o comportamento humano vai sendo rotulado, vai sendo, então, colocado dentro de uma categoria que não é uma categoria natural, né? Que a gente está falando aí de uma forma de categorizar, de organizar o mundo a partir de uma leitura da psicologia e da medicina e, sobretudo, da psiquiatria, vem tomando conta e vem ocupando um espaço dentro das instituições de ensino. Infelizmente. Mas é por isso que eu tenho o maior entusiasmo de estar aqui conversando com professores, com professoras, com pais, com educadores, mas os professores, porque o professor e o professor que trabalha com psicomotricidade tem um trunfo na mão. Ele tem uma ferramenta fantástica na mão, né? Mas essa ferramenta não é uma coisa fora. A pessoa é a própria ferramenta, o professor é a própria ferramenta em utilizar o movimento corporal de forma sistêmica, de forma integrada, de forma amorosa com o seu aluno. Então, nós vamos caminhar para nessa empreitada de estar esclarecendo e estimulando os professores no seu autoconhecimento. Tem muitos professores que chegam para mim e falam como trabalhar isso, como trabalhar aquilo, e eu costumo dizer assim, olha, eu vou te ensinar uma coisa, eu vou te ensinar que você já sabe. Porque você veja bem, só que nós estamos, o tema de hoje, psicomotricidade
clínica e psicomotricidade educacional, formou-se tanta confusão que o professor não sabe mais tratar de um aluno com dificuldade de aprendizagem. Eu estive numa reunião recentemente aqui em Campinas, que é a cidade que eu moro, a cidade que eu nasci, numa reunião da Secretaria de Educação, então um monte de gente se reuniu, e daí tinha um grupo de professores com médicos, com vários profissionais, e as professoras colocaram lá, solicitando profissionais especialistas em dificuldades de aprendizagem. Eu falei, ué, não tem professor aqui? A sala estava cheia de professores, porque ficou tão confuso que o professor agora não sabe lidar com dificuldade de aprendizagem. Na cabeça dele, e isso é uma cultura que foi criada com o envolvimento da indústria farmacêutica, envolvimento de uma série de interesses, né? Foi criado alguns conceitos que as pessoas pegam e assimilam como verdade. Quando você fala em naturalizar esse discurso, quer dizer que os professores, ou mesmo os pais, acabam tomando um discurso que tem uma origem identificável, que nasceu num segmento específico da sociedade, eles tomam esse discurso para eles e passam a reproduzir esse discurso como se fosse algo natural, algo dado, sem avaliar criticamente, se eu posso dizer assim, as implicações disso, eles passam a reproduzir simplesmente o discurso, é isso? Isso. E uma posição de que essa fala é verdade, é verdadeira, né? A falta de crítica vai levando a gente a pensar na naturalização como a assimilação de uma verdade que seria uma verdade natural, quando na verdade a gente está falando, né, de alguma coisa que foi socialmente, historicamente construída e articulada, como essa forma de categorizar e de nomear as falhas, as possíveis disfunções, as incorreções, a inadaptação na vida cotidiana. Isso não acontece especificamente na educação, né? Eu acho que de modo geral, de modo mais amplo, mas na educação é salutar essa forma de entender e de responsabilizar o sujeito e as suas famílias pelo insucesso, né? E a ausência de uma crítica maior sobre a instituição e sobre a prática de ensino propriamente dita. Então, a pessoa acha que para tratar, porque virou doença, né? Dificuldade de aprendizagem virou transtorno de dificuldade, virou um código internacional de doenças. Tem lá o código, é uma doença. E a doença se trata com remédio. TDAH se trata com remédio. Antes não, agora sim. Então o professor agora não sabe mais lidar com o aluno com dificuldade de aprendizagem. Por quê? Porque criou-se uma confusão na cabeça do professor entre o método clínico e o método educacional. O professor sabe lidar, sim, com o método educacional. O professor não sabe lidar com o método clínico porque não faz sentido ele lidar com o método clínico. O método clínico faz sentido para os profissionais da área clínica. Então, gera essa confusão. Mas a gente vai clareando, se Deus quiser. Agora quero saber de você, quais foram as suas conclusões e reflexões? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê seu like, compartilhe nas suas redes sociais e não se esqueça de visitar o nosso site psicomotricidadepositiva.com.br e conhecer o nosso curso Como Prescrever Atividades Psicomotoras. Por enquanto é só, ficamos por aqui, muito obrigado.